dados da Academia Europeia de Odontologia, pessoas com periodontite têm até 9 vezes mais chances de morrer pela Covid-19. Para falar sobre o assunto, a gente recebe a professora e especialista Mariana Costa. Doutora, seja bem-vinda ao TH Entrevista. É verdade que os estudos da Academia de Odontologia Europeia apontam que pessoas com periodontite têm 9 vezes mais chances de morrer pela Covid-19, né? Mas antes da gente entrar nesse tema, o que é a periodontite? Explica pra gente. Bom dia, agradeço o convite. Então, primeiro, para entender o que é a periodontite, as pessoas precisam entender o que é a gengivite, tá? Então, são doenças que são causadas pelo biofilme bacteriano. E o que seria isso? A placa bacteriana, tá? Então, inicialmente, a doença, ela se caracteriza como gengivite, tá? O que seria a gengivite? Essa placa bacteriana, ela começa a agredir o tecido gengival, dessa forma, rompendo alguns vasos, certo? E aí a gente tem danos a esse tecido mole. Então, a gengivite ela é caracterizada pelo sangramento gengival e é uma doença que grande parte da população possui. Então, com a evolução dessa doença, da gengivite, nós temos o desenvolvimento da periodontite, que é uma doença muito mais agressiva. Por quê? Né? Com o passar do tempo, que essa doença vai se tornando crônica, essa agressão bacteriana sofrida pela placa e também pela formação de tártaro, tá? Vai originando a perda óssea. Então, a periodontite, ela, além dessa evolução, a gente ter os danos dos tecidos moles, nós temos também o dano do tecido ósseo. Então, ela é conhecida como aquela doença que o paciente possui os dentes moles, justamente por conta dessa agressão bacteriana, que é tão intensa. Doutora, as pessoas em casa, elas têm como identificar que estão com gengivite? Tem sim. Então, o primeiro sintoma, né, da gengivite o paciente vai notar é o sangramento, tá? Seguido por áreas de vermelhidão e pode ter um pouquinho de inchaço em determinados locais. Então, assim, as pessoas precisam entender que o sangramento não é um sinal de normalidade. Então, a partir do momento que você identificar isso, é a hora certa de você procurar um cirurgião dentista. É porque as pessoas têm mais chance de morrerem pelo coronavírus se tiverem com periodontite? Então, as pesquisas mais atuais, que foram publicadas agora em 2021, já demonstraram que foram encontradas bactérias, tá? Presentes no biofilme bacteriano, que seria a placa bacteriana, ou então no cálculo dental, que é o tártaro. Essas bactérias periodontais, elas ficam se agravando nos alvéolos pulmonares, tá? E em pacientes com outras comorbidades, como por exemplo o diabetes, elas exacerbam a inflamação. Então, desse modo, esses pacientes que têm essas comorbidades e também eles pegam a doença, a Covid-19, essa inflamação ela vai ficar muito maior e vai se agravar, porque essas doenças, elas podem andar juntas, tá? A periodontite ela é extremamente agressiva para o paciente que tem uma comorbidade. Ela tem uma inflamação sistemática, né? Sistêmica, na verdade. Isso. E vai além da boca, né? Tem alguma relação com além da boca cardíacos? Também. E assim, o paciente, principalmente o paciente que tem alguma doença pulmonar, pode ser inclusive a doença pulmonar obstrutiva crônica, se ele aspira essas bactérias que estão presentes na boca, essas bactérias elas vão se agravar ali no pulmão, então elas vão liberar mediadores que induzem a inflamação. Então, esse pulmão vai ficar muito mais inflamado e o paciente já está debilitado por conta da Covid, porque ele já tem uma determinada quantidade de vírus no corpo e aí a união disso tudo pode agravar a doença. Então, seria ligar os casos mais severos a todo esse processo, né? Esses sintomas. Esses sintomas. E aí, do mesmo modo, acontece com o paciente que é diabético, o paciente que é cardiopata, é um paciente que nós precisamos ter bastante cuidado. Independente de Covid ou não, o paciente cardiopata, ele precisa sempre passar por uma profilaxia antibiótica, justamente pela agressão dessas bactérias serem tão intensas, nós precisamos fazer essa prevenção para que esse paciente não acabe não ficando com endocardite bacteriana. É só para a gente desmistificar. A doença gengival, ela não causa o Covid, né? Mas não, tem de uma jeito relação. nenhum. Ela pode agravar. Né? Então, assim, a união dela com alguma comorbidade pode tornar a doença um pouco mais intensa, mas ela não causa. Doutora, mas quais as formas de controlar a periodontite? Isso, então assim, as visitas periódicas ao dentista é de extrema importância, né? Tudo vai começar com a higiene em casa. Não adianta o paciente querer
frequentar sempre o dentista sem fazer a parte dele em casa, tá? Então, assim, é de extrema importância o uso do fio dental e da escovação regular, tá? Então, isso tem que ocorrer diariamente, apesar de que nós encontramos ainda na nossa cultura uma certa dificuldade ao uso do fio dental, uma certa aversão por alguns pacientes, mas isso é de extrema importância, é imprescindível. Então, o paciente precisa fazer a parte dele em casa. E mesmo com toda essa prevenção, se ele notar que teve algum sintoma, algum sangramento ou anormalidade, né, na gengiva, ou então nos dentes, se sentir o dente mexer, um pouquinho de mobilidade, incomodou, ele deve imediatamente procurar um especialista. É reversível, a doença é reversível. Então, a gengivite, ela é uma doença reversível. A periodontite, não. Por quê? A periodontite, ela envolve perda óssea. Então, nós não conseguimos reverter esse quadro, mas essa doença nós podemos estacionar, tá? Ela estaciona, mas a partir do momento que o paciente, ele começa a faltar as consultas periódicas, ele tem uma deficiência na higiene, isso tudo pode voltar. Então, a gente não pode dizer que é uma doença que tem cura, mas que nós conseguimos estacionar. Doutora, a gente vinha falando que a maioria dos estudos que relaciona a periodontite com a Covid-19 são da Europa, né? Isso. Mas está associado também para o mundo inteiro. Para o mundo inteiro. São estudos muito recentes, eles foram publicados agora em 2021, onde muitos deles já estão afirmando que na saliva existe uma quantidade expressiva do vírus, tá? Do SARS-CoV, do coronavírus. Então, lá na Europa mesmo, eles estão utilizando já a saliva como meio de detecção da doença e também, juntamente com esse teste da saliva, eles podem fazer o suave nasofaríngeo, que também já é o que é utilizado com maior frequência aqui no Brasil. Doutora, para quem está com receio por conta da pandemia procurar uma clínica odontológica, qual o conselho que a senhora daria? Estão preparadas? As clínicas aqui no nosso estado estão preparadas para receber esses pacientes? Sim, nós estamos preparados. O cirurgião dentista, ele sempre foi adaptado a utilizar o equipamento de proteção individual, os EPIs, tá? Então, nós sempre trabalhamos com a utilização de máscara, de gorros, dos jalecos, mas essa biossegurança, ela foi reforçada. Então, todos nós passamos por um treinamento para poder receber os pacientes, né, diante da pandemia. Existem técnicas, existem adequações de higiene, então, não tem com o que se preocupar, tá? O ambiente está seguro, então, entre um paciente e outro, existe um tempo para que a sala odontológica ela seja higienizada, da mesma forma que os equipamentos. Todos os nossos instrumentais, eles estão sempre esterilizados. Então, queria deixar claro para as pessoas que não fiquem preocupadas nesse momento, tá? Graças a Deus, a maioria da população já está vacinada, então já é um motivo para a gente ficar um pouco mais tranquilo. Lógico que a gente sabe que isso não garante 100% da imunidade, mas dá um certo conforto, né? Então é isso, dizer ao paciente que nós estamos preparados para recebê-lo. Até porque a saúde bucal é muito importante, né? O Sim, sorriso, ele abre portas para muita certeza. coisa, né? Doutora, tem mais alguma coisa que a senhora queira esclarecer para o nosso público relacionado com a periodontite, com a gengivite? Sim, então, essa doença ela não tem idade para acontecer, tá? Ela é mais frequente em adultos, mas também pode ocorrer em crianças, certo? Então, assim, o desenvolvimento da periodontite, ele não é um desenvolvimento tão rápido, mas em determinada fase da vida. Se o paciente ele não tem o hábito de frequentar o cirurgião dentista, ele já pode estar com um dano tão grave que a gente não consiga resolver. Então, assim, eu queria conscientizar a população da importância das visitas regulares ao cirurgião dentista. A periodontite realmente é uma doença que ela é muito grave justamente porque leva à perda dos dentes e, além disso, ela pode também exacerbar outras comorbidades, como citei no início, né? Se a gente tem um paciente diabético, por exemplo, e esse paciente diabético, ele é portador da periodontite, esse diabetes dele pode também se exacerbar, certo? Então, é uma doença que ela é grave e ela agrava outras também. Doutora, para a gente finalizar, Sim. existe uma causa específica para acontecer do paciente chegar
a desenvolver a periodontite? A principal causa é realmente o acúmulo da placa bacteriana, que por sua vez, quando ela está há muito tempo exposta na boca, essa placa vai calcificar. Então, isso é o que nós conhecemos como cálculo ou tártaro, tá? Então, essa é a principal causa, tá? O tártaro, ele é a principal fonte de agressão bacteriana, a placa bacteriana também. E, além disso, existem fatores genéticos, doenças que estão associadas que podem ir agravando. Também o uso de alguns medicamentos sistêmicos, tá? Mas a principal causa que nós temos hoje em dia é a placa bacteriana. Doutora, obrigado. Eu que agradeço o convite. Por colaborar com essas informações para o nosso telespectador. Muito obrigada. Com essas informações, o TH Entrevista dessa semana fica por aqui. Até a próxima.